Esse não é um filme de ficção. É um vídeo que explica um dos motivos da disputa pela Amazônia brasileira. E o foco aqui são os povos indígenas, que há décadas buscam o reconhecimento de seus territórios tradicionais. São mais de 800 mil índios de 246 etnias que falam centenas de línguas. Estes povos estão em mais de 700 terras, que ocupam 13% do Brasil. A maioria fica na Amazônia Legal, região que engloba 9 estados brasileiros. Nesse pedação do Brasil rico em recursos naturais, essas áreas são constantemente ameaçadas e invadidas. Mas vamos com calma. Para entender o tamanho da encrenca, primeiro precisamos falar sobre 2 pontos: violência e desmatamento. No mapa, vamos pintar de vermelho uma representação de tudo que já foi desmatado da Amazônia Legal. Até 2014, 15% da área já tinha sido derrubada. Mas pouco disso acontece em terras indígenas. Fora delas, a taxa de desmatamento é 11 vezes maior. O resultado são essas ilhas de cobertura vegetal. De tudo que sobrou da floresta, 1/4 está em terra indígena. Essas áreas são uma barreira para a exploração dos recursos naturais pelo setor privado, o que gera conflitos. Desde 2010, os conflitos por território mataram mais de 350 indígenas. E muitos seguem ameaçados. Nos últimos 7 anos, por exemplo, 133 índios foram acolhidos pelo Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Mas vamos retomar. Uma terra indígena é um pedaço de chão com usufruto exclusivo concedido pelo Estado brasileiro. É um direito conquistado e previsto na Constituição de 88. E com a Constituição, foi reforçado que o principal órgão do governo responsável por lidar com a questão indígena seria a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Na prática, isso significa que a FUNAI deve identificar, demarcar e monitorar as terras indígenas, mas também é responsabilidade dela prestar apoio e proteção social. A FUNAI tem limitações políticas e orçamentárias, o que acaba prejudicando a demarcação e a defesa dos territórios. E é nesse contexto que surge uma série de pressões. Uma das principais ameaças é a exploração de madeira. Um outro fator é o garimpo ilegal. Mas tem também a mineração de grande porte, que pode ser regulamentada no Congresso Nacional. E além de tudo isso, os índios também sofrem com a construção de grandes obras, como a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Se de um lado o índio faz da floresta um lugar sustentável, as pressões em seu modo de vida levam ao desmatamento, contaminam o solo, os rios, expulsam a fauna e poluem o ar. Com todas essas ameaças, a demarcação da terra indígena é um passo fundamental para a resolução dos conflitos. E há um processo bem claro para que isso seja feito. Em primeiro lugar, a FUNAI nomeia um antropólogo para fazer os estudos de identificação. Com a aprovação da FUNAI, o estudo é aberto para contestações de terceiros. A FUNAI então encaminha o processo ao Ministério da Justiça, que, em caso de reconhecimento, deve declarar os limites da terra indígena. Em seguida é feita a demarcação física. E, finalmente, a terra indígena é homologada pela Presidência da República. A Constituição afirma que uma das principais garantias da autonomia dos indígenas é o território. Mas ao longo dos últimos 28 anos, as demarcações realizadas seguiram o tempo próprio da política, e não da previsão constitucional, que estipulou 5 anos para a oficialização de todas essas terras. Atualmente, 72 terras aguardam a canetada final da presidência, e outras 116 seguem em estudos de identificação.